Meu amigo vascaíno, foi difícil até para a gente dormir. Confesso que eu fiquei pernoitado, preocupado e ansioso com o Vasco da Gama. Essa cambada de canalha, de vagabundo, jogaram o Vasco na sarjeta. E o seguinte, situação do Vasco com os resultados de ontem ficou quase que praticamente irreversível, segundo a matemática. Então a gente vai falar muito aí sobre essa rodada 31. Vamos abordar a questão do jogo de hoje, que o Vasco tem que ganhar de qualquer forma. Se o Vasco vier para o Rio de Janeiro com um empate, vai dar problema, vai dar muito problema. Ontem, a Força Jovem já se manifestou, deu um parecer ao treinador, apoio total ao Ramon Dias, mas repudiou totalmente a situação aí envolvendo o Paulo Brax na montagem do elenco, e a gente vai falar aqui sobre a questão da política do Vasco. Gente, é muito preocupante. O Vasco ficou muito próximo aí do sexto rebaixamento e o nosso clube está sangrando. Então coloca atenção aí nesse vídeo. Você que está descontente, tá? Eu estou pedindo isso aqui em todo vídeo para você que está descontente, para se inscrever no nosso canal. Você que não aguenta mais o que está acontecendo com o Vasco, esse papinho aí de jornalista falando que está tudo bem, que ano que vem vai melhorar. Você que está insatisfeito, se inscreva aqui no meu canal, não caia nesse mimimi e me ajude, por favor, a ter voz ativa contra esses vagabundos que estão aí no Vasco da Gama. Sem demora, vamos colocar aqui a tabela. A situação ficou muito delicada para o Vasco. O Bahia venceu o Fluminense por 1-0. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Vou me poupar de falar desse jogo aqui, porque o América Mineiro já estava rebaixado antes de jogar contra o Internacional. O Santos Futebol Clube ontem, não me interessa se foi beneficiado ou não, ganhou da equipe do Flamengo, certo? Não vou ficar aqui fazendo apologia dizendo que o Flamengo foi prejudicado por arbitragem. O Vasco está nessa condição não é pelo jogo de ontem Flamengo e Santos, mas por um conjunto de obra aí de coisa que está errado no Vasco. Se o Vasco tivesse vencido aí os jogos que fez aqui no Rio de Janeiro. O Vasco disputou 12 pontos, 4 jogos direto aqui no Rio. O Vasco só obteve 4 pontos. Se o Vasco tivesse feito 10 pontos de 12, não estava dependendo desse jogo aqui ontem. Então, não torci para o Flamengo. Teve YouTube aí que torceu. Eu não quero nem saber, certo? Bom, a gente viu uma virada histórica do Palmeiras ontem por cima do Botafogo. E o seguinte, hoje a gente vai ter Vasco e Cuiabá e a gente vai ter também o Goiás contra o Red Bull Bragantino. A situação ficou muito delicada para o Vasco. Hoje, né, o primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é o Cruzeiro, vai jogar contra a equipe do São Paulo. Se o Cruzeiro vencer essa partida, ele vai para 40 pontos e vai complicar ainda mais a situação do Vasco da Gama. Então, o seguinte, hoje a diferença é de 6 pontos. O que preocupa demais é o fato do Vasco ter 8 vitórias e o Santos já ter 10 vitórias. Uma vitória, 2 vitórias a mais nessa luta aí para escapar da zona do rebaixamento. A situação do Vasco ficou muito difícil. O próprio Bahia já abriu 6 pontos e
a situação ficou mesmo entre, porra, Goiás, porra, Santos e Vasco. Tá muito difícil. E o Cruzeiro. O Vasco, desses times aqui, o Vasco só vai ter confronto direto contra a equipe do Cruzeiro. Então jogaram o Vasco numa merda danada. O Vasco tá cheio de desfalque para essa partida. Um time muito modificado. A gente vai colocar aqui para vocês aqui o time do Vasco da Gama, certo? Para vocês terem noção do time do Vasco, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, que era dúvida para a partida, confirmado. Na lateral esquerda, Lucas Piton. Dupla de zaga, o Maicon ganhou a posição do Léo, Maicon jogando pelo lado direito. Com isso, o Medel indo para a esquerda, para a quarta zaga. Zé Gabriel, Paulinho retornando ao time e Praxedes lá na frente. Gabriel Peck jogando na ponta direita, Eric Marcos na esquerda e o Paí jogando como falso 9. Cara, o Vasco no dia 2/11, o Vasco não ter um reserva à altura no ataque para o Vegete, que foi expulso, é uma grande vergonha. Ontem, a Força Jovem emitiu uma nota, a maior torcida organizada do Vasco, emite uma nota apoiando os atletas e também apoiando a situação do treinador. Porém, a Força Jovem coloca culpa aí no Paulo Brax, o que é uma grande verdade na montagem desse elenco. Esse senhor que é um covarde, que se escondeu, que não aparece mais, e o seguinte, tem que ser cobrado, porque esse cara gastou dinheiro e foi incompetente na montagem do elenco. E aí é o seguinte, se essa vitória não vier hoje contra o Cuiabá, que eu espero que venha, o Vasco vai ter aí o 6º rebaixamento decretado. Os números, a gente não vai brigar com a matemática, que é ciência exata. Vai ter protesto, com certeza, na chegada dos jogadores aqui no Rio de Janeiro, no aeroporto. Com certeza vai ter. E, independentemente de qualquer coisa, esse jogo entre Vasco da Gama e Botafogo, eu estou avisando. Quem avisa, amigo é. Principalmente se esse resultado não vier hoje. Eu tiraria esse jogo do estádio de São Januário para não dar merda. Porque quem for nesse jogo, de repente o Vasco vai estar aí com um rebaixamento sacramentado, vai para poder protestar. Eu tiraria esse jogo de São Januário, na minha opinião, para não dar merda, para não dar ganho. E outra coisa, situação da política do Vasco da Gama. Ontem, 2 chapas confirmadas aí. A chapa Somamos, do Levenciano, e a chapa Sempre Vasco, do Pegrim. Meu amigo, nessa condição que o Vasco da Gama está hoje, dá sequência, dá permanência ao desastre que o Vasco da Gama está, você votando no Pedrinho, é o fim da picada. Então, meus amigos, vamos ficar atentos com relação a isso, porque o seguinte, ou a gente muda a história do Vasco da Gama no dia 11 de novembro, ou a gente vai ter muitos problemas seríssimos aí. Então, hoje é o dia mais importante para o Vasco no ano. Ou o Vasco vive nesse dia de finados, ou o Vasco morre. E vai ser uma humilhação, um apequenamento institucional muito grande se esse rebaixamento vier. Se o Cuiabá selar isso hoje. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. A gente aqui está sendo realista com você, torcedor cruzmaltino. Desculpa a franqueza. Valeu.